Juízes, capítulo 1. Depois da morte de Josué, o povo de Israel perguntou ao Eterno: quem vai tomar a iniciativa de atacar os cananeus? E o Eterno respondeu: Judá irá. Eu entreguei a terra nas mãos deles. Os homens de Judá disseram aos homens de Simeão, seu irmão: venham conosco ao nosso território para nos ajudar a atacar os cananeus. Depois, iremos para o território de vocês. Então Simeão foi com eles. Judá atacou. O Eterno entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. Judá os derrotou em Bezeque, 10 unidades militares. Depois, alcançaram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. Massacraram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o capturaram. Eles cortaram os polegares das mãos e dos pés dele. Adoni-Bezeque disse: 70 reis sem os polegares das mãos e dos pés rastejavam comendo migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o que eu fiz com eles. Eles o levaram para Jerusalém e ele morreu ali. O povo de Israel atacou e capturou Jerusalém. Subjugaram a cidade pela espada e a incendiaram. Depois disso foram atacar os cananeus que viviam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Em seguida avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom. Hebrom era chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali foram atacar a população de Debir. Debir era chamada Kiriat Sefer. Calebe tinha prometido: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou. Então Calebe deu-lhe em casamento sua filha Axa. Quando ela chegou, fez que ele pedisse um campo a seu pai. Quando ela desceu do jumento, Calebe perguntou: o que você deseja? Ela respondeu: dê-me um presente de casamento. Você já me deu terras desertas. Dê-me agora fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os descendentes de Robabe, o queneu, sogro de Moisés, saíram com os moradores de Judá da cidade das palmeiras para o deserto de Judá, na descida de Arade. Eles passaram a viver ali com os amalequitas. O povo de Judá saiu com seus parentes simeonitas. Eles atacaram os cananeus que viviam em Zefate. Eles executaram a santa condenação e mudaram o nome de Zefate para Cidade Maldita. Judá não conseguiu conquistar Gaza, Ascalon e Ecrom com os seus territórios. Mas o Eterno estava com Judá, pois eles conquistaram a região montanhosa. Mas não conseguiram expulsar os povos das planícies, porque eles tinham carros de ferro. Eles deram Hebrom a Calebe, como Moisés havia instruído. Calebe expulsou os 3 filhos de Enaque. O povo de Benjamim não conseguiu expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Os benjamitas e os jebuseus vivem até hoje lado a lado em Jerusalém. A tribo de José atacou Betel, e o Eterno estava com eles. José enviou espiões para examinar o lugar. Betel era chamada Luz. Os espiões viram um homem saindo da cidade e disseram: mostre-nos como entrar na cidade e cuidaremos bem de você. O homem mostrou como entrar. Eles mataram todos os moradores da cidade, exceto o homem e sua família. Ele se mudou para o território dos hititas, construiu uma cidade e deu a ela o nome de Luz. Esse é seu nome até hoje. Manassés não conseguiu expulsar o povo de Bet-Seã, Taanaque, Dor, Ibleã e Megido, e do território ao redor. Os cananeus fincaram o pé e não cederam. Quando Israel se fortaleceu, eles submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas nunca se livraram deles. Efraim não conseguiu expulsar os cananeus que viviam em Gézer. Os cananeus resistiram e permaneceram na terra com eles.
Nem Zebulon conseguiu expulsar os cananeus de Quitrom e Naalol. Eles continuaram vivendo ali, mas foram submetidos a trabalhos forçados. Azer não conseguiu expulsar o povo de Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Helba, Afeque e Reobe. Já que não conseguiu expulsar os cananeus, Azer teve de conviver com eles. Naftali também não conseguiu expulsar o povo de Bet-Semes e Bet-Anate. Por isso a tribo de Naftali ocupou a terra, mas teve de conviver com os antigos moradores, embora os tenha submetido a trabalhos forçados. Os amorreus forçaram o povo de Dan a ocupar as montanhas e não deixaram que eles descessem para as planícies. Os amorreus resistiram e ficaram no monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando os descendentes de José ocuparam as regiões superiores, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus se estendia desde a subida de Acrabim até Selá, mais adiante. Juízes, capítulo 2. O anjo do Eterno subiu de Gilgal para Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito. Eu conduzi vocês para a terra que prometi aos seus antepassados. Eu prometi que nunca quebraria minha aliança com vocês. Nunca. Alertei que jamais fizessem aliança com o povo que vive nesta terra, que destruíssem seus altares. Mas vocês não me obedeceram. O que é que vocês estão fazendo? Então agora aviso que não vou mais expulsar essa gente da presença de vocês. Eles serão um tropeço, e seus deuses uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Eterno falou todas essas palavras a todo o povo de Israel, eles choraram. E como choraram! Tanto que deram ao lugar o nome de Boquim, chorões. Então ofereceram sacrifícios ao Eterno ali. Depois de Josué despedir o povo de Israel, cada um foi para o território de sua herança e tomou posse da terra. O povo serviu ao Eterno durante toda a vida de Josué e dos líderes que o sucederam, mas que também tinham presenciado todas as grandes coisas que o Eterno fez por Israel. Josué, filho de Num, servo do Eterno, morreu. Ele tinha 110 anos de idade. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nas montanhas de Efraim, no norte do monte Gaás. Tempos depois, toda aquela geração morreu e foi sepultada. E surgiu outra geração que não conhecia o Eterno, nem as grandes coisas que ele tinha feito por Israel. Então o povo de Israel agiu mal diante do Eterno. Eles começaram a servir aos deuses de Baal. Abandonaram o Eterno, o Deus de seus pais que os tirou do Egito, e seguiram os deuses dos povos ao redor. Começaram até a adorá-los. Provocaram a ira do Eterno, adorando o deus Baal e a deusa Astarote. O Eterno ficou furioso com Israel e os entregou aos saqueadores que os assaltaram. Ele os entregou aos inimigos ao redor. Israel não pôde fazer nada contra os inimigos. Sempre que saíam para uma batalha, o Eterno os acompanhava, mas para lutar contra eles, como ele mesmo tinha advertido e conforme tinha jurado. Eles ficaram muito aflitos. Então o Eterno passou a designar juízes, que os livraram dos saqueadores. Mas eles não deram ouvidos aos juízes, continuaram a se prostituir com outros deuses. Eles os adoraram. Não demoraram a deixar o caminho dos seus antepassados, o caminho da obediência aos mandamentos do Eterno. Eles se negaram a seguir esse caminho. Quando o Eterno levantava um juiz para defendê-los, ele apoiava o juiz e livrava o povo da opressão dos inimigos durante toda a vida daquele juiz, pois o Eterno sentia compaixão sempre que pediam socorro por causa daqueles que os afligiam e os atacavam. Mas quando morria o juiz, o povo retornava à velha maneira de viver
e eles se tornavam piores que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eram teimosos como mulas. Não deixavam as suas práticas perversas. Por isso a ira do Eterno se acendeu contra Israel. Ele disse: já que este povo desprezou a aliança que fiz com seus antepassados, não dando ouvidos a mim, não expulsarei mais nenhum cidadão das nações que Josué deixou quando morreu. Elas servirão de teste para ver se o povo de Israel permanece nos caminhos do Eterno, como seus antepassados fizeram. Foi por isso que o Eterno deixou aquelas nações ali. Ele não as expulsou, nem permitiu que Josué as eliminasse.